Vamos falar sobre homossexualidade? Diversas pessoas têm me perguntado com relação à minha sexualidade, e isso já vem desde criança, isso já vem desde a minha adolescência. E é um fato que é sempre importante a gente comentar. É sempre importante estar na pauta, é sempre importante a gente conversar entre nós, jovens, e com os nossos pais e com as pessoas mais velhas. É sempre muito importante conversar com todo mundo. Rotineiramente eu tenho conversas de amigas, de familiares, de amigas mais velhas, de outras pessoas que têm filhos, que suspeitam da homossexualidade dos filhos e tudo mais, porque esse é um assunto que ele ainda é tabu. Graças a Deus hoje ele é mais desmistificado, ele é mais natural da gente ser conversado e é mais normalizado. Infelizmente ele não era normalizado na minha época, infelizmente ele não era tão natural de ser conversado como deveria, porque é uma coisa normal, é uma coisa natural, é uma coisa que a gente não precisa ter que explicar, é uma coisa que a gente não precisa ter que falar para as outras pessoas. E é por isso que hoje eu venho abrir meu coração sobre esse assunto, para que de alguma forma possa ajudar as outras pessoas. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha experiência com a minha sexualidade, que até os meus 15 anos foi um tabu. Então, desde criança, eu sempre soube da minha diferença com relação às outras pessoas, aos meus outros amigos, mas eu não sabia o que acontecia, né? Uma criança não sabe a diferença de desejar, de ter tesão, de ter qualquer outra coisa nesse sentido. Uma criança, ela tá suscetível a qualquer tipo de sentimento, uma criança tá suscetível a qualquer tipo de relação ou a qualquer tipo de trauma, seja ele bom ou ruim. Então eu tive uma infância ao mesmo tempo que muito aberta, muito liberta e muito aberta para eu tomar as próprias decisões. Ao mesmo tempo eu também tinha uma infância que me reprimia, uma infância que me dizia que era errado e uma infância que me colocava como o fato de ser, como era chamado pelas outras pessoas, pelo fato de ser de forma pejorativa ou de outras formas que na época era usada como xingamento. Então eu cresci na minha infância acreditando que ser daquele meu jeito mais sensível, aquele meu jeito mais delicado, era errado. Esse meu jeito sensível e delicado era taxado como gay, viado ou qualquer outro sinônimo relacionado a isso. E com a minha adolescência, o início da adolescência, o início dos sentimentos, a puberdade, isso fez uma explosão de sentimentos em mim. Então, chegando na minha adolescência, quando a gente começa a sentir as primeiras coisas diferentes de além de sentimentos, mas que começa a vir a sentir tesão, sentimento, proximidade com as outras pessoas, foi aí que eu comecei a entender, porém ainda era me reprimido. Eu passei a vestir uma carapuça que não era minha. Eu passei a me apaixonar pela minha melhor amiga. Eu queria insistir, eu queria fazer com que tudo fosse exatamente como era me imposto pela sociedade, como eu cresci vendo e ouvindo na sociedade que esse era o correto. Então, eu fingi ser uma pessoa que eu não era. Eu fingi ser alguém que não existia. Eu tentei me encaixar dentro de um quebra-cabeças, dentro de um padrão que não existia para mim, mas para as outras pessoas existia. E eu tentei por alguns meses, eu fingi uma coisa que não existia e eu entrei em depressão. E foi nessa depressão que eu me redescobri. Foi nessa depressão que eu
descobri quem eu realmente era. Foi aí que eu notei, que eu lembrei que hoje eu tenho uma certeza absoluta de que quando uma pessoa ela é diferente da heterossexual, que é hoje ainda escancarada 80%, 70% da nossa sociedade, eu entendi que quando eu era criança, quando eu tinha 5, 6 anos, eu sentia alguma coisa diferente pelo meu melhor amigo na escola, mas eu não sabia dizer. Uma criança nessa idade, ela não sente tesão pela outra criança. Ela não tem promiscuidade, ela não tem um sentimento diferente. Ela simplesmente sente. Que eu sentia alguma coisa diferente pelo meu melhor amigo, mas eu não sabia o que era. Foi chegando na puberdade, na adolescência, que eu passei a entender o que eu estava sentindo. E se eu pudesse escolher, essa é a pergunta que eu faço para as pessoas que me reprimiam na época. E essa é a pergunta que, na verdade, eu fiz para as pessoas que me reprimiam na época. Se eu pudesse escolher, você acha que eu realmente escolheria sofrer? Que eu realmente escolheria esse caminho para sofrer e para ser discriminado, para ser rejeitado? Eu não escolheria. Então foi assim, depois de uma depressão profunda, depois de meses de tratamento, químicos inclusive, que eu dei um reset na minha vida. Que a partir do momento que eu entendi quem eu era, qual era a minha sexualidade, qual era o meu papel no mundo, e que a minha sensibilidade e o meu carinho, o meu afeto com as outras pessoas, isso não mudava em absolutamente nada com relação ao respeito, com relação à integridade, com relação à humanidade e à humildade com as outras pessoas. Quando eu entendi isso, tudo mudou na minha vida. Então foi aos 15 anos que eu me aceitei, foi aos 15 anos que o Eduardo se aceitou, e é como se abrisse um arco-íris na minha vida. É como se eu tirasse um peso absurdo dentro de mim. É como se eu tirasse o maior peso da minha vida. E de fato foi o maior peso da minha vida. Então quando eu me aceitei aos 15 anos, eu comentei com as minhas melhores amigas, eu falei com as minhas melhores amigas, e obviamente não foi uma novidade pra ninguém. Todo mundo já sabia, porém menos eu queria aceitar. E eu esperei fazer 18 anos pra contar pra minha família, e foi o que aconteceu. Apesar da reação não ter sido tão positiva, não pela parte de todos da minha família, mas eu já estava treinado, já estava blindado, na verdade. E eu estava indestrutível. Eu sou indestrutível com relação à minha sexualidade. Eu tenho certeza absoluta de quem eu sou. Eu tenho certeza absoluta da minha orientação sexual. E eu tenho certeza de que tudo que eu faço hoje na minha vida não condiz com as outras pessoas. Não condiz a minha sexualidade com a outra pessoa. Não é pelo fato da minha sexualidade ser diferente do normal, do que a sociedade impõe. Não muda absolutamente nada com relação à minha humildade, não muda absolutamente nada com relação à minha integridade ou à minha educação, por exemplo. Quando eu tomei consciência disso, eu me tornei uma pessoa muito forte. E eu sou uma pessoa muito forte até hoje. E é por isso que nesse meio tempo, nesses mais de 10 anos da minha descoberta, né, de assumir para a sociedade e para as outras pessoas, doa a quem doer, que eu tenho me tornado cada vez mais forte. Eu dou graças a Deus que hoje está cada vez mais naturalizado as relações homoafetivas nas redes sociais, na TV aberta e na TV fechada. Porque eu gostaria muito que na época em que eu estava me descobrindo, que nós tivéssemos esse tipo de acessibilidade para a gente poder normalizar uma coisa que já é normal. Só que infelizmente as pessoas ficam bitoladas naquilo que é diferente. O ser humano, no geral, ele rejeita aquilo que é diferente do que ele está acostumado. E a minha trajetória nesse meio tempo, ela tem sido baseada na minha integridade, na minha educação, no meu relacionamento. E o meu relacionamento é com a vida.
São relações interpessoais com as outras pessoas, com as minhas amigas, com as pessoas que me rodeiam, seja no trabalho, seja nas amizades, seja nas outras relações também. Hoje eu sou uma pessoa feliz e realizada, fazendo o que eu mais amo na minha vida, que é trabalhar e poder compartilhar com as outras pessoas todas as minhas relações, que eu espero que tenha feito sentido de alguma forma para você. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa forma pelo qual eu compartilho aqui os meus sentimentos e as minhas reflexões, não esquece de curtir esse vídeo, comentar, se inscrever no canal e não esquece também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. A gente também tá no Spotify, o link vai estar aqui nos comentários e vai ser um prazer te ver por todas as plataformas.